Seja muito bem-vindo ao canal EBD, sim senhor, o canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. No trimestre em que nós estamos estudando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família, nós chegamos à lição de número 5, cuja característica especial é a finalização do livro de Ruth. É nesta lição que nós veremos todo o trajeto e o processo até chegar ao casamento de Boaz com Ruth e também o nascimento do seu primeiro filho, Obed. O título da lição é O Casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Te convido para permanecer conosco até o final aqui no canal EBD Sim Senhor, o canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense. Não se esqueça de participar do nosso grupo no WhatsApp, que você encontrará aqui no comentário fixado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós iremos fazer uma análise da lição, iremos fazer uma exegese da leitura bíblica em classe e depois buscar entre os tópicos a coerência bíblica e teológica do autor. Só que de cara, o texto áureo, que está em Ruth 3 e 11, ele diz: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então, o que foi que Ruth disse que aqui o Boaz está dizendo que farei? Então, você vai até o versículo 9 do capítulo 3 e está escrito: E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba, tua asa ou tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Então, ele está dizendo: tudo que você me propõe agora para que eu seja o seu remidor, então não se preocupe. Tudo que você disse, eu farei. Eu serei o seu remidor. Então, estamos começando aqui com o texto áureo para que não haja nenhuma interpretação equivocada no domingo pela manhã, na conclusão desse livro de Ruth. A leitura bíblica em classe está em Ruth 3, do 8 ao 10, depois o capítulo 4 e o versículo 11. Versículo 8. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. Então o texto está dizendo simplesmente que esse estremeceu, não é que ele teve um medo, é simplesmente que ele se mexeu e acordou. Começou a se mexer para acordar. E aos seus pés jazia. Jazia significa estar deitado, permanecer. Então estava deitada aos seus pés uma mulher. E aí ele pergunta quem é essa mulher. A Ruth foi orientada por Noemi, visto que não mais com frequência ela visitava a eira e as plantações de Boaz, porque tanto a colheita do trigo e da cevada já havia acabado. E agora eles estão trabalhando na eira. A eira é um chão batido, uma calçada, que havia no meio ou do lado da plantação, onde se recolhia aquilo que foi colhido agora para que fosse batido ou fosse debulhado. E a forma de debulhar tanto era um homem com os garfos e as pás, como também um boi puxando um trilho com pedras cravadas embaixo e um peso em cima, que poderia ser um homem, uma criança ou uma pedra. E quando esse boi passava, ele debulhava o trigo. O apóstolo Paulo, falando sobre o obreiro que é digno de receber por aquilo que ele faz, ele diz: não ate a boca ao boi que debulha, ou seja, não amarre a boca do boi que está trabalhando para debulhar o trigo, porque se ele parar e baixar a cabeça para comer, ele é digno de comer, porque ele está trabalhando. Então, quando você pesquisa um pouco sobre os usos e costumes dos tempos bíblicos, alguns textos bíblicos se tornam bem claros e bem fáceis de interpretar. Então, nesse momento, tanto Boaz como os seus empregados estão todos ali, passando noites e noites na eira, né, até que todo o trigo seja selecionado e eles levem para os silos, levem para armazenar, para guardar. O texto posterior, ele diz, que é o texto que eu li, o versículo 9, ele pergunta quem é ela, que ele acordou agora, não está entendendo. Por que quem é ela?
Perceba que a Noemi pediu para que Ruth vestisse uma roupa, né, se ajeitasse diferente. Então, ela está diferente daquela Ruth que ele vê todos os dias. Por isso que ele pergunta: quem és tu? E assombrado por ter uma mulher ali do lado dele, aos pés dele, coberta com o manto dele. E ela diz: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és remidor. Noemi sabia muito bem a tal atitude de Ruth, que ela mandou ela fazer, e qual seria também a atitude de Boaz, sabendo o significado daquilo. Palavra que pode ser interpretada como asa também. O próprio Boaz sabia que Ruth veio se abrigar debaixo das asas do Senhor Deus. E que agora ela pede as asas de Boaz, ou seja, pede casamento a ele. Então, o ato de lançar uma capa, de jogar uma capa sobre, como era também usual dos profetas, significa que simplesmente está pedindo aquela pessoa para casar. Não no caso dos profetas, é claro, né? Mas no caso aqui da aba do Boaz para com Ruth. No caso dos profetas, estaria ungindo ou levantando o outro para ser o profeta. Perceba que quando Saul teve a sua capa rasgada, ali ele sabia que o seu reino estava sendo retirado dele, porque a capa simboliza a unção, simboliza o ofício, simboliza a obra daquela pessoa. E ele continuou dizendo para ela no versículo 10: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens foste, quer pobres, quer ricos. E aqui mais uma prova de que o Boaz ele tem uma idade muito maior do que a Ruth. Então ele está feliz porque ela escolheu ele. Em nenhum momento se percebe que Boaz estava interessado por ela enquanto ela colhia a cevada ou o trigo. Mas agora ele percebendo que ela desejava, sabendo ele ser o remidor, mas também ele sabia que havia outro, que ela queria que ele a tomasse como mulher, ele ficou feliz. Por quê? Porque ela poderia escolher alguns dos jovens, né, sem um compromisso de remissão. Mas perceba como Ruth é um símbolo de uma pessoa altruísta e abnegada. Tudo o que Ruth está fazendo é simplesmente submissa a Noemi, a sua senhora, a sua sogra, aquela que ela ama e entregou completamente a sua vida para cuidar dela. Então, Ruth não está buscando se sair bem, porque até o que Boaz iria fazer, a Noemi disse, ele saberá o que tem que fazer. Então, Ruth está completamente submissa à vontade de Noemi para benefício desta. Mas, até o momento, ela não sabe, mas o benefício será grandioso, tanto para Noemi, como para Ruth, como para a cidade de Belém, que será honrada com Obed, Jessé e Davi. Então, Deus está trabalhando aqui nos bastidores, nas entrelinhas, para que o nome dele seja glorificado. Depois do versículo 10, a leitura bíblica pula para o capítulo 4 e o versículo 11. E no capítulo 4, versículo 11, diz: E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, ou seja, a Ruth que entra na casa de Boaz, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, falando das mulheres de Jacó, que deram filhos a Jacó, sem citar aqui as servas de Raquel e Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E ate já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Então, tornou público, né? Então, o ato oficial do casamento de Ruth com Boaz se tornou público aqui com os anciãos, e são provavelmente os mesmos anciãos e também mulheres que viram a questão das leis que o primeiro remidor permitiu que Boaz recebesse para si, então chegando à conclusão do casamento. Se você conferir o versículo 12, eles continuam a bênção e diz: E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Uma situação de Gênesis 38, 29 e diante, bem parecido aqui com a história de Ruth, onde aqui o sogro tomou a nora e ela forçou isso a acontecer, porque chegou o tempo de tomar ela, chegou o tempo do filho de Judá tomar essa
moça, mas isso não aconteceu. Judá não deu ele para a moça ou ela para ele. Então ela se fantasiou como se fosse uma meretriz e se deitou com Judá, tomou uma prova de que realmente ele iria pagar ela posteriormente, e depois ela provou que era a nora dele. E Judá reconheceu que ela era mais justa do que ele. Então, os bastidores e as entrelinhas de todas as questões judiciais entre a família, Deus estava trabalhando para conservar o seu povo até a chegada do nosso Cristo. Você pode conferir outros textos, como 1 Samuel 2:20, 1 Crônicas 2:4 e Mateus capítulo 1 e versículo 3. A história de Ruth, Noemi, Boaz e o seu primeiro filho que nasceu fala da manutenção de um plano divino para que o nome do Senhor seja glorificado. E fala da remissão de Deus para com o seu povo. Não apenas a nação de Israel, mas os gentios, tendo Ruth como exemplo de mulher moabita, que não era do povo de Deus. Então, esse livro mostra o amor de Deus para com a humanidade. É uma história belíssima que mostra abnegação, amor, fidelidade, santidade e sempre priorizando o nome de Deus, que era honrado aqui em todos os personagens. O comentarista começa na introdução mostrando que o livro de Ruth fala do casamento de Boaz com Ruth e também da entrada de Ruth na genealogia do nosso Redentor Cristo. Ele mostra o nascimento do filho de Ruth com Boaz, que se chama Obed. O nome Obed significa servo. Então, um casal que cumpriu todo o processo divino, que honrou todas as partes, que houve amor e desejo por salvar não só a união dos dois, mas trazer bênção para mais pessoas, em especial Noemi, mostra que todos estavam na direção de Deus. Então, não poderia gerar uma outra pessoa a não ser um servo. E esse servo geraria grandes servos ao longo da história para que sempre o nome de Deus fosse glorificado. Os três objetivos da lição são explicar o compromisso de Boaz com Ruth, esclarecer o casamento, o processo do casamento de Boaz com Ruth, e terceiro, relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. No primeiro tópico, o compromisso de Boaz com Ruth mostra a persistência, a insistência de Noemi para que Ruth permaneça no lugar da bênção, que agora é a eira após a colheita de todos os frutos da terra. Eles estão trabalhando para que o produto seja finalizado e levado para o consumo, levado para os mercados e etc. Nesse contexto, Noemi pede para que Ruth volte lá, não tendo mais como colher nada. Então, Ruth está voltando para o lugar da bênção. Então, aqui nós estamos falando de um processo de casamento que Ruth, tendo um discernimento espiritual, já sabe o que vai acontecer. Ela está incitando, mostrando aqui o texto uma sabedoria muito acima do discernimento que Ruth está tendo. E Ruth, ao mesmo tempo, uma submissão diante da sua senhora, da sua nora, e por causa disso, de todo esse laço de amor, de amizade, de submissão, Deus está trabalhando em tudo isso. Em Hebreus 13:4, a Bíblia diz que seja venerado entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, mas aos que se dão à prostituição, Deus os julgará. Nós temos um vídeo no nosso canal principal, o canal Bíblia de Fato, que é um dos vídeos mais vistos, que é sobre o leito sem mácula. A interpretação de Hebreus 13:4, que simplesmente está dizendo que o casamento ele não pode ter a mácula do adultério. Então, o leito aí é o casamento, é o matrimônio. Então, o texto está dizendo esse matrimônio deve ser respeitado, não havendo prostituição ou adultério. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. O homem é o marido e a mulher. Então, é como se Jesus dissesse: eu uni vocês, então não se deixem. Então, essa é a interpretação bíblica, tanto de Hebreus, juntando com a palavra de Jesus Cristo, que estabeleceu o casamento para que seja indissolúvel, não pode se dissolver. E a mesma importância que o casamento ele é indissolúvel, também para começar ele, também tem que estar pautado segundo
a vontade de Deus. E aí é onde entra a oração do rapaz e da moça, e é onde entra a procura por uma pessoa de caráter que tema a Deus, principalmente, e aí a bênção de Deus estará sobre esse casal. Então houve essa iniciativa de Noemi. Então a iniciativa foi de Noemi para que Ruth fosse até a eira de Boaz, tomasse uma atitude de estender a capa ou de puxar a capa sobre si, para que depois Boaz entendesse que deveria estender, que é simplesmente aceitar esse pedido de casamento, coisa que Deus usa também como figura em Ezequiel 16:8, dizendo que lançou a capa sobre Israel, para tirar Israel da vergonha e dar glória a Israel, que era o tabernáculo, que era a comunhão com o Senhor no Antigo Testamento, que Israel simplesmente deixou esvair, indo após a idolatria. Então, essa forma de Ezequiel 16:8, 1 Reis 19:19, era a mesma que pedir em casamento, é a mesma que colocar uma aliança. Perceba e medite comigo. O primeiro casamento do mundo, que foi o de Adão e Eva, foi institucionalizado, foi celebrado pelo próprio Adão. Deus, como pai da Eva, trouxe a mulher para ele após ter criado a mulher, e quando ela chegou, ele disse: Essa é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tirado. O homem não é sem a mulher, e a mulher não é sem o homem, diz o apóstolo Paulo. Ao longo da história, as culturas foram se diferenciando em suas atitudes, e o casamento agora ele não era apenas algo do noivo que estabelecia, mas era um contrato entre famílias para que as famílias fossem fortalecidas e fossem protegidas por ter mais descendentes da sua própria tribo. Na Idade Média, se dois adolescentes de 13 anos fugissem de casa, eles mesmos casavam-se sozinhos lá na floresta, sem precisar de padre, sem precisar de nenhum outro líder, um sacerdote, eles se casavam sozinhos. O que gerou um costume que chegou até aqui no Brasil, um costume romântico, que é de fugir. O namorado ou o noivo foge com a noiva e eles passam uma noite fora, não necessariamente com intimidades. Eles passam a noite fora e no outro dia voltam para o lugar de onde eles fugiram. E agora a família é obrigada a deixar que eles casem. E a família quer que eles casem, porque eles já praticaram um escândalo para a família que seria fugir. E isso era muito comum e romântico há 60 ou 70 anos atrás, o que hoje, se acontecesse, né, logo a polícia ia atrás, então houve um sequestro, algo muito perigoso. Então veja que as culturas elas foram mudando, até que chegue posteriormente aonde o Estado, onde a cidade, dá um documento a esse casal, né, um documento de casamento, casamento civil, né, civilidade, a sociedade organizada agora emite um documento provando que este casal agora está casado. Até algumas décadas atrás, o adultério ele era um crime. Então, se um homem sofresse um adultério ou a mulher, então ia prestar um boletim de ocorrência porque houve um crime. Hoje não é mais considerado um crime. Hoje a família está sendo perseguida até na sua estrutura, até na sua conjuntura, para que não seja mais uma família nuclear, pai, mãe e filhos. Por isso que você, professor de escola bíblica dominical, pastor, pregador, missionário, sempre deve honrar a família e priorizar a família como Paulo priorizou em 1 Timóteo 5:8. Se nós não tivermos cuidado dos nossos, nem da nossa própria casa, negamos a fé e somos pior do que o infiel. Mesmo com todos esses trâmites aqui no livro de Ruth, tudo correu de forma legal, tudo correu de forma correta e o nome de Deus foi glorificado. O comentarista fala sobre essa questão de respeitar o processo e ele cita também a questão de Ruth ter se arrumado de forma diferente e ele usa a frase que assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza, para fugirmos de todo o exagero e dos extremos, né? Santidade em relação à mulher não é feiura, não é não se arrumar e não é não se ajeitar. E também beleza não é se tornar sedutora ou vulgar. A mulher de Deus, ela sabe muito bem como se vestir.
para não incitar a atenção negativa da parte dos homens. Ela honra a Deus, se torna bela para o seu esposo e o nome de Deus é glorificado em tudo isso. A palavra para capa, no sentido da capa de Boaz para Ruth, é a mesma palavra usada para asas. Então ela se converteu ao Senhor Deus, debaixo das asas do Todo-Poderoso, como disse Boaz, e agora ela buscou, pela orientação de Noemi, as asas de um marido. Então ela agora vai casar, vai receber essa bênção para gerar o Obed, né, o servo de Deus. O que a Bíblia deixa bem claro e que mostra que é muito mais importante é simplesmente se trajar do espírito manso e quieto. As coisas do interior são muito mais importantes do que a do exterior, que não podem ser desprezadas também. No segundo tópico, o comentarista inicia falando sobre o obstáculo que Boaz e Ruth tinham, que era simplesmente o primeiro remidor. E de forma legal, Boaz foi até a porta da cidade para conversar com ele. E a Noemi, ela profetiza sobre a vida de Ruth e diz para ela sossegar. Provavelmente ela estava preocupada quanto a isso, que Boaz foi resolver. E ela diz: sossega, minha filha, que esse homem não descansará até que conclua este negócio. Esse texto ele é muito usado em cultos de oração, as pessoas usando aqui como se ele vai concluir este negócio, é Deus que está concluindo algo para alguém que espera, né? Temos que ter cuidado na interpretação dos textos bíblicos. Então, esse sossega, minha filha, é Ruth, fique sossegada, que ele, Boaz, ele não vai sossegar enquanto ele não resolver esse negócio hoje. Então, os crentes estão sempre buscando um apressar de Deus. Por isso que até criaram o Deus de Já, né, que nem existe, que é uma abreviação do nome Yahvé no hebraico, que era Yah, e traduziram com J já, então ficou o Deus de Já como o Deus do tempo de agora. Deus está além do tempo. E o cumprimento das promessas de Deus está baseado no seu kairos, no tempo oportuno de Deus, mediante o que? O sinergismo de Deus fazer a sua parte e nós fazermos a dele. No livro de apoio, o comentarista usa a frase na introdução: só alcança as bênçãos os que confiam e seguem a direção de Deus. Deus não é irresponsável para cumprir promessa sem capacitar e sem firmar a comunhão dele com aquela pessoa que ele fez a promessa. O mais importante é nos mantermos sempre nele. O comentarista também fala sobre a liderança masculina sobre a mulher, que é de amor, de responsabilidade, de honrar a mulher como vaso mais fraco no sentido de ser mais sensível do que o homem, sempre dando a honra à mulher. O que aconteceu nesse momento de Ruth, direcionada por Noemi, puxar a cava para ela, não era uma sedução. Não pense e nem interprete na sua sala desta maneira. Ela se arrumou, foi toda bonita, né, para também, depois que ele olhar para ela e decidir remir ela também pela beleza dela, mas ela não foi buscar relacionamento íntimo de maneira alguma, coisa que ele também não forçou naquele momento, senão ele estaria em pecado dentro da sociedade, poderia até ser apedrejado. Não é isso. O que Ruth foi fazer lá é simplesmente faça o seu papel e case comigo para salvar a família de Noemi. Toda a inclinação de Ruth é para trazer o benefício para a sua sogra, mas o benefício vai ser muito mais do que isso. Quando Boaz encontra o primeiro remidor e chama os anciãos da cidade para tratar sobre o assunto, o primeiro remidor decide que vai resgatar a terra. O resgate da terra era uma das leis que deveriam os remidores, os parentes, cumprir. Porém, uma outra lei adentrou, que é a lei do levirato, que era necessário agora casar-se. Deveria ser Noemi, porém ela é uma senhora de idade e deveria suscitar filho para o defunto, que seria Elimeleque, porém não daria para gerar esse menino a não ser que Deus interferisse com um milagre aí. Então, por lógica, sendo Ruth da família, então Ruth é aquela que vai se casar com o remidor. Quando o primeiro remidor ficou sabendo pela boca de Boaz que precisava cumprir também a lei do levirato com a Moabita, ele não quis, ele negou, alegando situação econômica de que ele investiria no resgate da terra, se casaria com Ruth, e o filho de Ruth, Obed, o servo,
seria o dono, de fato, das terras que ele iria resgatar. Então ele está vendo aqui que, segundo as posses dele, ele teria um prejuízo lá na frente. Alguns especulam, né, ele sendo casado, e Boaz, que ficou mais eh, receptivo para aceitar, seria um solteirão, um homem que não tem casamento. Mas não tem como nós provarmos isso aqui biblicamente. A Bíblia não se preocupa em mostrar isso. Então, por motivos econômicos, o primeiro remidor não entrou na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 6, versículo 21, diz que aonde estiver o teu coração, aí também estará o teu tesouro. Então, o tesouro dele era nas posses que ele tinha. E o fim de tudo isso é que foi, de fato, oficializado diante dos anciãos, e todos louvaram, entendendo que Deus estava fazendo algo glorioso na família de Noemi. E houve aqui o ato de descalçar os sapatos. O primeiro remidor tirou os seus sapatos e entregou os seus sapatos a Boaz. E o significado de entregar os sapatos é desistência do direito. Tiro o direito que eu tinha de cumprir esse propósito, e agora eu estou entregando a você, a Boaz. Da mesma maneira também, segundo a lei, Deuteronômio 25, do 5 em diante, era chamado de descalçado, quando o cunhado não queria cumprir a lei do levirato. Ele era insultado sobre Israel, e seu apelido, a partir de então, era chamado de o descalçado. Ele era um maldito diante da nação de Israel por não cumprir aquilo que ele deveria cumprir. As testemunhas oficializando e tudo caminhando como deveria caminhar, as terras só seriam de Noemi, de fato, e da sua família, se houvesse o casamento para conservar essa perpetuação da família. Então você vê que Deus interferiu para conservar essa família. No terceiro tópico, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth. Algo interessante para considerarmos é que Ruth não teve filhos de Malom. Os nomes de Malom e Quilion já são nomes que falam de rapazes doentes, rapazes que vão definhando e morrem. Provavelmente, isso foi o motivo de que Ruth e Orfa provavelmente não tiveram filhos. E o que aconteceu? Que eles se casaram e logo Deus lhe deu conceição. Conceição é simplesmente o ato de conceber. Então ela concebeu, deu à luz a um filho chamado Obed, e houve aqui, segundo o comentarista, a renovação da vida de Noemi. Noemi, que se considerava castigada por Deus e amarga, agora voltava a ser agradável novamente. Deus transformou todos os problemas familiares e toda a insistência e agora a direção de Deus delas em bênçãos espirituais e também materiais para esta casa. E agora Noemi está com um neto chamado Obed. Lá em Provérbios 17 e verso 6, diz que os netos são coroas para os avós. Ou seja, o avô se sente coroado, se sente presenteado por Deus por estar renovando a vida mais uma vez quando os seus filhos geram mais filhos. Então a bênção de Deus está aqui presente na casa de Ruth, de Boaz e de Noemi. E nós podemos finalizar glorificando a Deus no sentido de que tanto a genealogia agora conserva uma estrangeira mostrando o amor de Deus, e isso fala do tipo, o tipo de Cristo, que Boaz aqui, por tomar ela, se assemelha a Cristo, tomando uma pessoa não judia, e Deus tomou os gentios também para si, assim como Ruth se submete a ele, ao seu marido, mostrando a submissão que a igreja tem com Cristo. Você, professor de escola bíblica dominical, tem que ter muito cuidado quando for fazer essas comparações de tipos entre Boaz, Ruth, a igreja e Cristo. Porque o tipo, em alguns momentos, ele mostra apenas um aspecto para ser transferido para um antítipo. Então, não é toda a vida de Boaz que diz respeito a Cristo, nem toda a vida de Ruth que diz respeito à igreja. Não é assim. Mas o ato de Boaz tomar uma mulher para si e se entregar para a conservação da família, por amor a essa mulher, sendo uma estrangeira, mostra a inclinação de Deus para salvar todo o mundo. E aí, tanto Tamar, como Raabe e como Ruth estão nas genealogias da redenção da humanidade. Ou seja,
tudo que Deus faz é muito mais abundantemente do que aquilo que pedimos ou pensamos. E Paulo fala isso no contexto em que ele explica o que é a igreja. Ou seja, Deus faz muito mais do que apenas salvar o seu povo Israel. Deus salva o mundo todo que crê na sua obra. E isso tira até a angústia e a tristeza de Isaías do capítulo 49. Isaías estava triste porque trabalhou para Israel voltar e Israel não voltou. E Deus o consola dizendo: também te dei para a luz dos gentios. Ou seja, os planos de Deus são bem maiores do que os planos humanos. Semana que vem nós estaremos estudando a lição de número 6, iniciando já o livro de Esther. O livro de Esther estudaremos semana que vem. Então convido você para estar conosco. Também para entrar no nosso grupo no WhatsApp, o grupo do canal EBD Sim Senhor. E não se esqueça de deixar o seu comentário, o que você achou desta aula, o que você achou dessa exposição, desta lição dessa semana, em nome de Jesus. E até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.